E que a igreja possa ficar atenta e receber o que o Senhor vai mandar do teu coração, o coração do teu filho, aleluia, abrangendo o coração da tua igreja. Assim eu oro, eu já tenho certeza da nossa vitória, pelo sangue do teu filho foi morto e molado por nós na cruz do Calvário. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aquele que estiver com a sua espada, Glória, 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 glória. Tu és Deus de maravilha. é uma honra estar servindo Aleluia. em casa, porque somos todos parte de um só corpo e iremos todos orar juntamente com o nosso Pai no céu. Aleluia, 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 Senhor Estou Jesus. acompanhado da minha digníssima esposa, minha vaza, está ali, ao lado da Paula. É uma bênção. Tem me acompanhado em todos os lugares que Deus me chama para visitar. Olhe para o lado e diga para o seu irmão: desperte. Porque Deus quer falar contigo. Deus vai falar contigo. Aleluia. Tema da campanha, Lucas 1, verso 37. Diz assim: porque para Deus nada é Impossível. se assenta dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Aleluia. tem uma graça pairada sobre esse altar. Aleluia. Eu sinto Deus aqui de uma forma diferente. Aleluia. É muita renúncia, muita busca, é muita oração. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, assim como foi dito na introdução, o Dr. Lucas, ele está escrevendo uma carta, ele está escrevendo e narrando a história. O seu livro, ele passa a narrar a história do nosso mestre. Só que dentro deste primeiro capítulo há 80 versos. E o verso que acabamos de ler narra sobre o nosso Deus, o Deus do impossível. Aleluia. Só que esta parte o anjo Gabriel está falando para Maria sobre a sua prima Isabel, que iria dar à luz a um filho chamado João Batista, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Aleluia. E o que me chama muita atenção dentro deste texto, como foi falado aqui sobre Penina, é que Isabel era estéril. Deus soberano. E diante de diversas histórias, diversos personagens irmãos, Aleluia. costumamos falar e estamos bem interagidos com eles, com os patriarcas. Abraão tinha por sua esposa Sara, Isaac tinha por sua esposa Rebeca e Jacó tinha por sua esposa a Raquel, todas que eles amavam. E o que me chama muita atenção é que elas tinham algo em comum, porque a infertilidade. E nessa mesma história, esta mulher também está passando pelo mesmo processo. Só que eu já quero liberar uma palavra para a sua vida. Mesmo eles diante daquele processo de infertilidade, com pessoas que eles amavam, com seu cônjuge, Deus tinha liberado uma palavra. Deus tinha liberado uma promessa. Diante dos olhos deles, era impossível de acontecer. Diante dos olhos do homem, era impossível de gerar. E a palavra que eu já libero nesta noite é que, diante dos olhos do homem, possa ser impossível. Mas diante daquele que liberou a palavra sobre a tua vida, é possível. Olhe para o lado do teu irmão e diga assim: está demorando a gerar. Está demorando a gerar. Porque é algo grande. Porque é algo grande. Louvado seja Falamos de pessoas aqui, não pessoas comuns. Falamos dos patriarcas. Aleluia, Deus. Homens de Deus, separados por Deus
para uma grande obra de Deus. Isso é muito lindo, porque eles não vieram na terra para ser qualquer um. Eles não vieram na terra para fazer qualquer coisa. Assim como João. João, ele é primo de Jesus e vem para abrir o caminho, pregoar as boas novas e preparar um povo bem disposto. Você está bem disposto para servir a Deus? Deus soberano. Você anda bem disposto a ouvir a voz de Deus? Mediante ao processo, fica difícil mesmo. Mas devemos ser um povo bem disposto. Difícil é ser um povo bem disposto. Ó Deus. Diante de um culto como esse, muitas das vezes nos pegamos dispersos, Ó Deus. sem se ligar no trono de Deus. Tem coisas grandes que Deus tem para destravar em certas vidas aqui hoje, pessoas a salvar, e muitas das vezes você olha para o lado, olha para o outro, cutuca o irmão, conversa, Ó Deus. e Aleluia. continua disperso. Desperta. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Comece a se conectar com Deus nesta noite. Glória, aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. Prometo ser fiel àquilo que Ele me confiou nesta noite. João vem preparando o caminho. Só que João, ele é cheio desde o ventre. João recebe a presença do Espírito já na barriga. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Vitor. Já na barriga de sua mãe. Isso é muito lindo. Aleluia. Por quê? João era filho de Zacarias, da ordem de Abias. Segundo a tradição, João deveria ser sacerdote. Mas o anjo já vem trazendo a promessa, o nome e o ofício. Aleluia, Deus. O anjo diz o que ele iria ser, o nome que ele iria ter, e o que ele iria fazer, e aquilo que ele iria carregar. Aleluia. E isso é muito lindo, porque quando Maria vai visitar Isabel, o mestre que está na sua barriga, ou melhorar, a presença, o Espírito que está na barriga de Maria, batiza lá, enche lá, e a criancinha salta do seu ventre e é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Isso é muito lindo. Porque o pai de João, ele duvida. Mas Maria, quando recebe a palavra, ela recebe. Ela acredita. E o interessante é que Isabel diz: bem-aventurada aqui, creio. Para receber o que é impossível na minha e na sua vida, tem que o povo está ligado nesta noite. Isso é muito interessante. Bem-aventurada que creu. Ela acreditou naquilo que o anjo entregou. O anjo era de Deus. O anjo Gabriel vem trazer a mensagem de Deus. E o interessante é que João, desde o ventre, ele já é cheio. Ele já vem sendo preparado, Aleluia. para levar a mensagem de Deus. Você tem levado a mensagem de Deus? Você tem levado a semente, a palavra, aonde quer que você vá, no seu trabalho, na sua escola, dentro do seu lar, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. A palavra de Deus, ela é algo que Deus nos confiou, meu irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. É a boca de Deus, meu irmão, para que você venha preparar o caminho, para que você venha trazer um povo bem disposto. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus use aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. Quantos aqui nesta noite achavam que não ia estar sentado aqui? Ó Deus. Quantas causas impossíveis eu vejo sentado aqui, meu Deus. Uma causa impossível está diante de vocês, pregando a mensagem de Deus. Eu sou e era uma causa impossível.
Até mesmo os de dentro da minha casa olhavam e diziam: dos 12 não passa. Não vai dar em nada. Esse daí vai morrer no tráfico. Esse daí vai morrer com as besteiras que ele está fazendo, com as suas amizades do mundo. Para esse daí é impossível. E mediante o texto que lemos, que acabamos de falar, era impossível de Isabel gerar. Mas Deus olhou lá do alto. Ele viu que tinha alguém que ele precisava preparar para usar, preparar o caminho daquele que iria vir. Isaías, o profeta messiânico, pelo fato de ser aquele que mais profetizou sobre a vinda do Messias, ele vai dizer no capítulo 7, no seu verso 14: portanto, o Senhor, o mesmo, Ele irá trazer o seu filho através de uma virgem. Aleluia. E porá o seu nome Emanuel, Deus conosco. Esse é o Deus do impossível, aquele que eu e você estamos assentados aqui hoje glorificando. Aleluia. Isso é muito interessante, porque no começo Lucas está narrando para Teófilo. Lucas está dizendo que aqueles que presenciaram, aqueles que são ministros da palavra, aqueles que andaram com ele, aqueles que viram, Glória a Deus. ele está começando a narrar a história do nosso mestre e a história de João. E o interessante é que o apóstolo Paulo, em 1 Romanos, no primeiro capítulo, vai dizer que ele é servo, ele é escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Numa metáfora bem usada, escravo significa ministro. Ministro eram aqueles que remavam o barco. Escravos eram pessoas que ninguém dava nada, pessoas que já não tinham mais vida social, pessoas que já não tinham mais fé, pessoas que já não tinham mais serventia e nem valia. Estes eram chamados de ministro e eles remavam o barco para que o barco chegasse ao seu destino. Eu vou melhorar isso daqui para você poder dar glória. Ministros eram aqueles que estavam no anonimato, mas continuavam remando. Você não está entendendo, eu vou melhorar mais um pouquinho. Ministro de Deus era aquele que remava o barco enquanto o pastor não estava vendo, enquanto o pastor Elzimar não estava vendo, enquanto o evangelista não estava vendo, ele continuava remando o barco. Deixa eu melhorar mais um pouquinho para você dar glória. Quando você está lavando o banheiro, quando você está arrumando a cadeira, quando você está organizando o som, quando você está ajoelhando o seu joelho para orar, você está remando barco, meu irmão. Você está remando barco, meu irmão. E isso te faz ministro de Deus. Isso te faz ministro de Deus. Quando você adora Ele sem ninguém ver, quando você faz o bem sem ninguém ver, você está no anonimato, meu irmão. Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. O Deus do impossível está te vendo. Aleluia, eu sinto a graça dele. Enquanto você lava o banheiro, Deus te vê. E você rema. Enquanto você abre a porta da igreja, Deus te vê. Quando você dá um lindo sorriso para aquele que está visitando a casa de Deus e recebendo, Deus te vê. Este é o Deus do impossível, meu irmão. Este é o Deus das causas impossíveis. Eu e você éramos uma causa impossível, mas
mas Deus nos viu, nos moldou, nos colocou dentro do templo, mas também fora do templo. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios, se eu não me engano, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o amor, de nada adiantaria. Entenda que o amor que o pastor tem pela minha e pela sua vida, de orar, de ter convencido através do Espírito Santo de Deus na vida dele, de fazer você ser intitulado servo de Deus, é amor. E um amor que muitas das vezes ele mesmo não compreende. Um amor que muitas das vezes eu e você não iremos compreender. Mas esse amor é só para quem está sentado ao seu lado? Ou este amor é para quem está dentro do seu lar e ainda não foi convencido pelo Espírito? Meu Deus. Ou este amor é para convencer aquele que está passando na rua? Ou este amor é para convencer aquele que está na porta de bar, que outrora você estava com ele, ou eu estava com ele, outrora você se assentava naquela mesa, mas agora passamos, muitas das vezes com 1, 2 ou 3 irmãos, estamos rindo, estamos falando de Deus, estamos alegres porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas eu creio que Deus muitas das vezes não está alegre conosco. Por quê? Se éramos causas impossíveis, por que aquelas causas impossíveis não estão sendo mais alcançadas por mim e por você? Pela graça que nos alcançou, pelo Espírito Santo que nos convenceu. Meu irmão, o Deus do impossível, Ele faz grandes coisas através da minha e da sua vida, mas muitas das vezes Ele não vai necessitar de nós mesmos. Ele vai fazer sem que nós possamos ser o canal para aquilo acontecer. Nós iremos olhar para isso e nos envergonhar, porque muitas das vezes Deus te dá a profecia, Deus te dá a revelação, Deus te dá a oração, e você não tem coragem de levantar e dar um abraço, que muitas das vezes vai despedaçar o jugo. Muitas das vezes é aquilo que quem está ao seu lado necessita, muito mais do que uma palavra, uma profecia, uma revelação. E o Deus do impossível muitas das vezes está te tocando, está falando ao seu coração, mas você não tem coragem. Aí quando se levanta o pastor Zimar, quando se levanta o pastor José Roberto, ou quando Deus levanta outro vaso, você olha, era para mim ter falado. É verdade. Era de Deus mesmo. Esse é o Deus do impossível. Um Deus que olha para você e confia em você. Aleluia. Um Deus que muitas das vezes ninguém te dava nada, mas Ele te deu tudo, Ele te deu a vida. Esse é o Deus que eu e você servimos. O anúncio do nascimento de Jesus, um Jesus que já no ventre Ele já era o mestre. Desde o ventre Ele já era o nosso Deus. Desde o ventre Ele já era Filho de Deus. Aí entra na minha e na tua vida Jeremias 1, capítulo 5. Ainda antes que eu te formasse, Glória a eu Deus. te conheci. Aleluia. Intimidade. Glória a Deus. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Santificação, separação. E te dei a nações por profeta. Você não está sentado aqui nesta noite, irmão. Antes de você nascer, o Espírito Santo de Deus olhou para a tua mãe e te marcou. Falou: esse
ser meu, essa vai ser minha. Vai levantar a muitos, vai ganhar a tua casa, a maldição vai ser quebrada nela. Ah, Espírito Santo de Deus, eu sinto a tua presença. Uriamanda calabanda séria. Você que acredita nessa palavra, levante a sua mão, glorifique ao Deus do impossível, porque antes de você nascer, Ele olhou para a tua casa e deu basta, quando chegou na sua vida, através de você, muitos irão ser levantados, através de você, a cura vai chegar na tua casa, através de você, o Deus do impossível vai curar, vai salvar, vai libertar e trazer vida aos que estão cativos do pecado, em trevas. Uriamanda calabanda séria. Quebrando que a mão passada. Espírito Santo de Deus, eu sinto a tua casa. Jeremias 18 vai dizer que Deus fala com Jeremias e manda ele se posicionar. Jeremias, põe-te de pé e desce na minha olaria. Aleluia. E lá eu falarei contigo. E o que me chama a atenção é que o vaso se quebra. Mas o vaso se quebra onde? Na mão do oleiro. Meu irmão, minha irmã, já parou para pensar que se tu quebra na mão do diabo, se tu quebra na mão do diabo, não ia ter mais jeito, não ia ter mais jeito. Mas quando tu se quebra na mão de Deus, Ele faz um vaso novo, Ele restaura a tua vida, Ele restaura a tua família. O Deus das causas impossíveis, Ele está aqui nessa noite, e as causas impossíveis Ele está recebendo e está restaurando. Tem um novo de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Tem um novo de Deus para minha e para a sua vida nesta noite. Oh glória, aleluia. Já parou para pensar que se tu quebra na mão do diabo, tu já tinha morrido há muito tempo? Tu não estava aqui glorificando esse Deus, tu não estava aqui bendizendo o santo nome dele, tu não tinha um cargo, tu não tinha unção, esse caráter que ele moldou na tua vida tu não tinha, porque tu era o que na mão do diabo? Tu lembra muito bem que na mão dele tu não tinha serventia de nada, tu não valia nada, ele montava em você e fazia o que queria. Mas agora na mão de Deus, Ele faz um vaso novo, Ele molda o teu caráter, Ele traz restauração para a tua família, Ele traz a cura para os teus, Ele traz a libertação, Ele traz aqueles que o diabo diz que não vai chegar, que o diabo diz que não vai conseguir. Através da minha e da sua vida, o Espírito Santo de Deus vai lá, a mão de Deus vai lá. Enquanto você está aqui, a mão de Deus vai lá, a mão de Deus cura na tua casa, a mão de Deus liberta na tua casa. O Deus do impossível faz aquilo que aos teus olhos é impossível de gerar, seja na tua vida financeira, seja na tua vida sentimental, seja na tua vida espiritual. Crê no Deus do impossível, que tudo Ele pode fazer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. O interessante é que em Hebreus 10 vai falar sobre a fé. Pela fé, Abraão se tornou o pai da fé. Pela fé, Abraão entregou Isaac.
Pela fé, Moisés tocou e o Deus do impossível abriu o mar vermelho. Pela fé, Davi arremessou a pedra e o Deus do impossível derrubou o gigante. Pela fé, o povo rodeou as muralhas e o Deus do impossível derrubou as muralhas. Pela fé, os antigos fizeram muitas coisas, meu irmão, minha irmã. Pela fé, eles fizeram coisas que aos olhos humanos é impossível. Mas através da fé, o Deus do impossível agiu através da vida deles. Mas o que eu vim aqui nesta noite clarear a sua mente e o seu pensamento é que Jesus vai dizer que coisas maiores, eu e você iremos fazer, mas é através da fé que o Deus do impossível se levanta do alto e sublime trono, olha para mim e para sua pequenez e fala: meu filho acordou, meu filho está me buscando, a minha filha está se santificando, e através dela eu vou curar a sua família, através dela eu vou libertar a sua parentela, através dela eu alcanço a vizinhança, através da oração dela de madrugada, através do jejum que ela me entrega, através do evangelismo pelo zap, através do evangelismo nas ruas, através da minha e da sua fé, o Deus do impossível entra em cena. A Bíblia vai dizer que sem a fé é impossível agradar a quem? A Deus. É impossível sem a fé, mas com a fé tudo é possível. Tudo é possível. Quando se tem fé, meu irmão, aquilo que eu e você não enxergamos passa a ser possível. A porta de emprego que nós almejamos passa a ser possível. Um filho que muitas das vezes a esterilidade diz que não é possível, passa a ser possível. Aleluia. O seu filho, a sua filha, que você já olha desanimado, entristecido, não vou dizer que desistiu, porque o amor de mãe é algo muito lindo, mas pela fé o Deus do impossível vai lá. O Deus do impossível vai lá. Ele age de uma forma que eu e você não conseguimos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você exercemos a fé, quando eu e você começamos a dobrar o nosso joelho, foi falado aqui que através do Diácono Leoni, uma passagem que ele ama, que quando o povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, primeiro de tudo temos que se humilhar aos pés de Deus. Se nós não se humilharmos aos pés de Deus, não tem como o impossível de Deus acontecer na minha e na sua vida. João 3,30 vai dizer que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Mas como crescer alguém que já é maior do que tudo? Quando diminui o meu ego, quando diminui o meu orgulho, quando diminui o disse-me disse, quando diminui todas as trevas e as mazelas do inferno dentro de mim e você, o Deus do impossível passa a estar em cena. Ele passa a entrar em vigor na minha e na sua vida. Porque quando diminui tudo de mim, temos tudo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o morrer é lucro, mas o viver
é Cristo. Aleluia, Jesus. Antes do id é o vinde. E a causa mais impossível na minha e na sua vida, muitos anos atrás, era o vinde. Outrora nós passávamos na frente da igreja, olhávamos, falo de mim, ali eu não entro. Ali a hipocrisia reina. Ali é um matando o outro. Ali é um falando do outro. Quando eu estava no mundo, eu falava isso, porque eu não entendia o que era estar aqui dentro. Eu não entendia que aos meus olhos era impossível de eu estar sentado aqui dentro, em pé, nesse altar, falando do Deus do impossível. Aleluia. Mas quando o Deus do impossível me visitou, eu lembrei da casa dele. Eu lembrei dos servos dele. Porque quando eu mais precisei, o Deus do impossível enviou um pastor na direção dele e falou: se levanta, vai lá, porque tem uma causa impossível que eu quero resgatar hoje. Tem uma causa impossível que eu quero salvar hoje. Tem uma causa impossível que eu quero libertar hoje. E essa causa impossível era eu e você, meu irmão. Quando você não acreditava mais em você, quando você não tinha mais fé, quando você achava que o desânimo, quando você achava que a depressão ela ia te vencer, que você ia morrer através dela, ou através da bebida, através da cachaça, através de um cigarro, da maconha, ou através da cocaína, o Espírito Santo de Deus usou alguém, levantou um servo. Ah, Espírito Santo, eu sinto a tua presença. Se tivesse só dois crentes ligados comigo, aleluia, aleluia. Uriamanda calabanda séria, ele cantou que Amanda saiu. Ele olhou para você, enviou um servo dele, que era também uma causa impossível. E pelo amor de ti, da tua alma, ele foi lá, através de Deus, ele te falou da palavra, ele te deu um abraço, ele levantou um clamor pela tua vida, ele agarrou na tua mão, te ensinou o que era ser crente, te mostrou o verdadeiro caminho, que é a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Te mostrou como jejuava, te ensinou a entender o que você estava lendo, mostrou como era orar, mesmo que nós não Glória a Deus. sabemos Aleluia. Deus soberano, Deus criador do universo. Esse é o Deus do impossível, Aleluia, Jesus. que fez o impossível na sua vida, na minha vida, Aleluia. através de alguém. Aleluia, Jesus. Ele te levantou. Diga para o irmão que está do seu lado, através de você, o Deus do impossível vai levantar alguém. Vai levantar alguém. Glória, Jesus. Aleluia. As causas impossíveis de Deus, as causas impossíveis dos homens, são todas possíveis para Deus. Aleluia, Jesus. Tudo que o homem disse que não ia Aleluia, gerar, Deus. que não ia acontecer, Aleluia. Deus olhou do alto e sublime trono, assim como a palavra que foi liberada através da boca do anjo Gabriel para a vida de Isabel, para a vida de Maria. Ele liberou para mim, para a sua vida, Aleluia. para que possamos entender que quando achávamos
que já não tinha mais jeito, que já não tinha mais saída. Era aí o momento que ele entrava em cena. Obrigado, Jesus. Porque através das suas forças você não consegue. Através das minhas forças eu não consigo. Através do meu braço eu não chego. Mas com a mão de Deus eu alcanço. Aleluia, Com a mão de Jesus. Deus o impossível acontece na minha e na sua vida. Eu gostaria que você se levantasse nesta noite. Gostaria que você agarrasse na mão deste irmão que está do seu lado. E levantar um clamor pela minha, pela sua vida, pela sua família. Peço que você se conecte. Deixe tudo que te impede de sentir a sua presença. Esqueça tudo que tem para fazer em casa, a louça, a comida. Esqueça. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Se ligue em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus, aqui está a sua noiva. Pai, Glória a que Deus. venhamos nesta noite ter recebido um pouco mais de Ti. Aleluia. Que nesta noite venhamos, Pai, com esta palavra sair daqui convictos que a causa, Pai, aos olhos dos homens que era impossível, o Senhor fez possível. Que tudo aquilo que o diabo decretou sobre a nossa vida, o Senhor quebrou e jogou por terra. Eterno Deus, nesse momento, eu entrego a tua noiva em tuas mãos. Cada um que aqui está, ó Pai, leva, Pai, em segurança, Senhor. Pai, livrando da seta, livrando, Senhor, de toda palavra contrária, de toda maldição, eterno. Eu te peço nesse momento que tu jogue por terra e neutralize toda a ação do inferno, tudo aquilo que o inferno vem decretado, tudo aquilo que o inferno vem tentado contra a vida dos teus filhos, que o Senhor venha neutralizar agora e agir com o seu impossível, e agir com o seu impossível, através da adoração da tua igreja, através do glória da tua igreja, através, Senhor, da fé da tua igreja. Tudo aquilo que o inferno decretou e levantou não há de prevalecer contra a igreja lavada e remida no poder de Deus. Eu decreto nesta noite a falência do inferno e de tudo aquilo que ele tentou para mim e para a tua vida. Eterno, nesse momento eu te peço que a tua milícia de anjo venha estar pelejando nesse momento, jogando por terra, Senhor, toda a muralha, todos os grilhões, e que o Senhor venha levantar um povo bem disposto, um povo bem disposto a servir uns aos outros e a levantar uns aos outros. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite. Em nome de Jesus.